Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos então dar início às nossas videoaulas, começando hoje com a primeira parte sobre a imunidade inata, que, como nós já tivemos oportunidade de discutir, são aqueles mecanismos da imunidade que já existem mesmo antes da exposição aos agentes patogênicos. Então, hoje nessa primeira parte da aula, nós vamos discutir um pouco sobre o papel da imunidade inata, sobre como o sistema imune inato reconhece os agentes patogênicos e ou as células danificadas. E nas aulas seguintes, nós iremos discutir como que os componentes do sistema imune inato eliminam os patógenos ou as células danificadas, como os patógenos escapam da imunidade inata e como a resposta imune inata afeta a resposta imune adaptativa. Então, ao final do conjunto das nossas videoaulas sobre o sistema imune inato, eu espero que todos vocês possam responder a todas essas perguntas. Bom, vamos começar então discutindo qual é o papel da imunidade inata. Para que serve a imunidade inata? Uma das funções da imunidade inata é prevenir, controlar ou eliminar os agentes infecciosos. E a imunidade inata vai fazer uso de dois mecanismos principais para alcançar esse papel, que é por meio da inflamação e por meio da resposta antiviral. Esse papel da imunidade inata é tão importante que a virulência de um agente patogênico depende da capacidade que ele tem de escapar dos mecanismos de imunidade inata. Outra função da imunidade inata é eliminar as células danificadas e promover o reparo tecidual. Bem em consonância com aquilo que a gente também já teve oportunidade de discutir, que embora a imunologia seja uma ciência que nasceu como uma ciência médica, à medida que os conhecimentos sobre a imunologia foram evoluindo, a gente começou a perceber que a imunidade não serve apenas para nos proteger dos agentes infecciosos, mas o sistema imune é um sistema muito mais versátil que é capaz de enxergar quaisquer alterações na normalidade, sejam elas causadas ou não por agentes patogênicos, e atuar para que o sistema volte para a homeostase, volte para a normalidade. Então, é papel da imunidade inata perceber células danificadas ou células estressadas, eliminar essas células e promover o reparo dos tecidos de onde essas células foram eliminadas. A imunidade inata também atua como mecanismo efetor da imunidade adaptativa. Essa é uma outra função da imunidade inata, que a gente vai ter mais oportunidade de discutir e de compreender esse papel quando nós estivermos estudando a imunidade adaptativa. E a imunidade inata, ela também serve para estimular e influenciar a natureza da resposta imune adaptativa. Então, essas são as funções ou os papéis que a imunidade inata desempenha no nosso organismo. Bom, então vamos discutir inicialmente aqui essa função do sistema imune inato de prevenção da infecção. Embora nem todos os autores considerem esses componentes como parte do sistema imune, uma coisa é fato: nós temos uma série de defesas de barreira que desempenham esse papel em prevenir as infecções. E essas barreiras, elas podem ser tanto mecânicas quanto químicas. A principal barreira mecânica que a gente tem no nosso organismo é a pele intacta, né? Isso é decorrente de uma característica importante do tecido epitelial, que são as células justapostas, né, sem espaço entre as células, e as células fortemente unidas, de maneira que, quando o tecido epitelial está íntegro, essa integridade impede o acesso de agentes patogênicos aos nossos órgãos e tecidos. Essa função de barreira da pele
e dos tecidos epiteliais, ela pode ser potencializada, por exemplo, pela presença e o movimento dos cílios na nasofaringe, pelo muco que nós vamos encontrar, né, nas diversas superfícies mucosas pelas quais os micro-organismos possam ter acesso aos nossos órgãos e tecidos. O fluxo da urina no trato urinário é considerado um mecanismo de barreira que impede, ou pelo menos dificulta, a infecção, né, por meio das vias urinárias. A microbiota presente no nosso intestino, né, os micro-organismos comensais que habitam o nosso intestino, eles também funcionam como uma barreira para as infecções. E nós temos também as barreiras químicas, né? As próprias células do tecido epitelial ou células adjacentes ao epitélio são capazes de produzir peptídeos com função antimicrobiana, como as defensinas e as catelicidinas. E nós vamos encontrar também, localizado no epitélio, não apenas células epiteliais, mas nós vamos encontrar células do sistema imune, como os linfócitos intraepiteliais, que são capazes, então, de eliminar o agente patogênico antes mesmo que ele tenha acesso ao nosso corpo, impedindo ou prevenindo, assim, a infecção. E aí, eu vou deixar aqui uma perguntinha para vocês pesquisarem, que vai ilustrar bem como que esse sistema imune inato de barreira é importante para a prevenção da infecção. Eu quero que vocês se perguntem e pesquisem quais são as principais causas de morte em pessoas com queimaduras extensas e que, ao analisarem essas causas, vocês consigam relacionar isso com o sistema imune inato. Bom, obviamente o sistema imune inato, esses mecanismos de barreira, eles não são capazes de prevenir 100% as infecções, né? A entrada dos agentes infecciosos no nosso organismo, porque se isso fosse 100% eficiente, a gente nunca teria uma infecção, a gente nunca teria uma doença infecciosa. Então, nós vamos agora na sequência discutir como que o sistema imune, por meio da inflamação e por meio da resposta antiviral, controla e elimina os agentes infecciosos e também elimina as células danificadas e promove o reparo tecidual. Uma propriedade importante do sistema imune, e isso vale tanto para o sistema imune inato como para o sistema imune adaptativo, é a capacidade que o sistema imune tem de identificar aquilo que é próprio do nosso organismo e diferenciar isso daquilo que é não próprio, daquilo que é estranho ou daquilo que está anormal, né? Então, para que o sistema imune possa eliminar as células danificadas ou eliminar os agentes patogênicos, o sistema imune precisa inicialmente, a partir da fase de reconhecimento, distinguir aquilo que é, vamos chamar de normal, daquilo que é anormal e reagir a essa anormalidade. Então, a resposta imune inata, assim como a resposta imune adaptativa, nós podemos dividi-la em 3 fases. Uma fase de reconhecimento, a fase de ativação e a fase efetora, né? Então é preciso reconhecer o agente patogênico ou reconhecer as alterações celulares, responder a esse reconhecimento por meio da ativação para que o sistema imune inato possa então eliminar ou as células danificadas e estressadas ou as células, os agentes patogênicos, as células infectadas ou os próprios micro-organismos. Bom, e aí, esse reconhecimento da imunidade inata, daquilo que está alterado, vai depender de 3 componentes. Vai depender de componentes presentes no agente infeccioso, de componentes presentes nas células
alteradas, estressadas ou danificadas e de receptores para o reconhecimento dessas alterações. Então, o reconhecimento da imunidade inata depende de moléculas presentes nos patógenos, moléculas presentes nas células danificadas e de receptores presentes no sistema imune inato, nos componentes do sistema imune inato, para reconhecer esses PAMPs e esses DAMPs. Então vamos falar primeiro dos PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos. O que é isso? Isso são moléculas que são comuns aos agentes patogênicos, que estão ausentes no hospedeiro e que, portanto, permitem ao sistema imune inato distinguir os patógenos das nossas células, tá? Diferentes classes de patógenos apresentam diferentes estruturas que são características deles, mas que estão ausentes no hospedeiro, que desempenham, então, esse papel de PAMPs, de padrões moleculares associados a patógenos. E uma característica importante dos PAMPs, além de serem estruturas que estão ausentes nas nossas células e que, portanto, vão permitir que o sistema imune inato diferencie as nossas células dos agentes patogênicos, é que essas estruturas são essenciais para o patógeno. O que significa que o patógeno não pode se livrar dessas moléculas para enganar ou para escapar da imunidade inata. Porque se ele eliminar essa molécula, ela é essencial para ele, ele está dificultando seu próprio ciclo de vida, a sua própria sobrevivência. Então, os PAMPs são estruturas como, por exemplo, RNA dupla fita, que tem no patógeno, mas não tem das nossas células. O famoso LPS, né, o lipopolissacarídeo, que a gente encontra, por exemplo, em bactérias gram-negativas, mas não encontra nas nossas células. A flagelina, que é uma proteína presente no flagelo das bactérias, mas não está presente no nosso organismo. O zimosan e o beta-glucan, que a gente encontra em fungos. As âncoras de GPI, que a gente encontra nos protozoários. Então, são diferentes moléculas que são comuns a classes de patógenos, tá? Então, aos protozoários, aos fungos, às bactérias gram-negativas, gram-positivas e aos vírus, mas que estão ausentes nas nossas células. E os DAMPs? Os DAMPs são padrões moleculares associados a alterações das nossas células, associados, por exemplo, ao estresse celular ou aos danos celulares. São moléculas endógenas, ou seja, próprias, que geralmente estão compartimentalizadas, por exemplo, o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é normal lá dentro da mitocôndria, mas ele no citoplasma ou ele no meio extracelular significa o quê? Significa que a célula se rompeu, significa que a mitocôndria se rompeu, tá? Esses padrões moleculares associados a danos, os DAMPs, eles são produzidos pelas células em situação de estresse ou liberados pelas células quando ocorre alguma alteração estrutural, e essa produção ou essa liberação decorre de estresse ou de morte celular. Então, a presença dessas moléculas em compartimentos celulares onde elas não são comuns, por exemplo, DNA no citoplasma, não precisa nem ser o DNA mitocondrial, né? O DNA genômico, o DNA nuclear no citoplasma é sinal de que tem alguma coisa errada com essa célula. A presença de proteínas que são normalmente encontradas no núcleo, como o HMGB1 ou como as histonas no citoplasma ou fora das células, é sinal de que tem alguma coisa errada com essas células, e isso então, esses padrões, os DAMPs, vão ativar as células do sistema imune para que essa célula estressada ou para que essa célula morta possa ser removida pelo sistema imune e
esse tecido, de onde essa célula foi removida, possa ser reparado. E para reconhecer esses padrões moleculares, sejam eles associados a danos ou sejam eles associados a patógenos, o sistema imune é inato, é dotado dos chamados receptores de padrões moleculares, ou PRRs, receptores que estão presentes nas células do sistema imune e que reconhecem os DAMPs e os PAMPs. E aí existem diversos desses receptores, né? Sendo que o mais famoso desses receptores é o receptor do tipo TU ou TLR, né? Que está aqui, é essa estrutura representada aqui, né? Então, o que essa figura aqui está mostrando para a gente? Está mostrando uma seção de uma célula, né? Um pedaço de uma célula do sistema imune, onde nós estamos identificando diversos desses receptores, desses PRRs. Esse aqui é um TLR, um receptor do tipo TU, que a gente encontra tanto na membrana plasmática das células do sistema imune, como também no compartimento endossômico das células do sistema imune. A gente tem os receptores do tipo NOD ou NLR, que são receptores citoplasmáticos, ok? Então vão reconhecer ou PAMPs ou DAMPs no citoplasma das células, né? Os TLRs podem reconhecer PAMPs ou DAMPs dentro dos endossomos, ou PAMPs ou DAMPs do lado de fora, no meio extracelular, enquanto o NLR reconhece PAMPs ou DAMPs no citoplasma. E além dos NLRs, ainda existem no citoplasma os receptores do tipo RIG, RLR, que reconhecem, por exemplo, RNA viral, como está ilustrado aqui nessa figura, e os sensores citoplasmáticos de DNA, o CDS, que reconhece DNA microbiano ou DNA mitocondrial ou DNA genômico nuclear, se esse DNA estiver presente no citoplasma. Além desses receptores, existem ainda outros receptores para padrões moleculares, como por exemplo os receptores de manose, que é um carboidrato muito comum nos patógenos e muito pouco comum nas nossas células, os receptores de scavengers e os receptores de peptídeos N-formilmetionil. Alguns deles nós vamos falar tantas vezes que nós vamos acabar guardando, ok? Mas vocês não precisam ficar preocupados em decorar o nome desses receptores. Os mais comuns vão aparecer com frequência e a gente vai acabar guardando. E aí, meninos, uma coisa que eu quero que vocês pensem a respeito é por que o sistema imune inato tem tantos receptores diferentes, né? TLR, receptor do tipo NOD, receptor do tipo RIG, sensor citoplasmático de DNA e em tantas localizações distintas, na membrana plasmática, nos compartimentos endossomais, no citoplasma, ok? Quero que vocês pensem a respeito disso para a gente poder discutir num próximo encontro. E quais serão as consequências dessa interação entre os PRRs nas células do sistema imune com os DAMPs e os PAMPs? A resposta para essa pergunta depende do receptor, se é um receptor TLR, receptor do tipo RIG, do tipo NOD, e do tipo celular envolvido nesse reconhecimento. Mas de uma maneira geral, o que vai acontecer da interação dos PRRs com seus ligantes, DAMPs ou PAMPs, é a ativação de vias intracelulares de sinalização e a alteração da expressão gênica nessas células. Mas a ativação e a fase efetora da imunidade inata é assunto para a nossa próxima aula. E isso é tudo, pessoal.